Cada livro tem a sua história. Um livro, uma história. Um programa com Lidwin Borba às sextas-feiras aqui na Azor Mais. Hoje vamos falar mais um livro e mais uma história. Vamos falar hoje de um livro que eu lhe chamei Almoço no Cantinho de Patrão. E então, o que é? É uma homenagem ao Sr. Hélder Costa, ou que nós conhecemos por Hélder Adriano, que juntou amigos durante vários anos, durante uma vida, e que nos convidava para almoçarmos. Eu fui um deles. Durante cerca de 12 anos isto aconteceu, num grupo de outros que vamos ver aqui. E então nós tínhamos os nossos trabalhos, saíamos ao meio-dia do trabalho, corríamos de carro, logicamente, até à Tarraxã, a casa dele, na casa dele no caminho de Além, na Tarraxã, onde ele preparava o almoço. Nós levávamos o pão, levávamos o vinho. Às vezes um arranjava um peixe, às vezes um arranjava uma carne, arranjava qualquer coisa para ajudar, mas era ele que tinha a preocupação sempre de fazer uma boa sopa, uma sopa muito avantajada, muito vantajosa, como lhe queiram chamar, muito nutritiva, e começávamos por comer essa sopa e depois tinha sempre um segundo elaborado por ele, com a ajuda ou não das pessoas que lá iam, mas era ele que tinha a preocupação sempre de arranjar alguma coisa, portanto, para o almoço. Era incrível como muitas vezes ele chegou a sair da loja pelas 11, 11h30, 11 e tal, e quando chegávamos lá depois do meio-dia já tinha a sopa pronta, já tinha a comida pronta, ele tinha uma eficiência, uma coisa fora de série, e fazia isto com um gosto que nos admirava. Ficamos todos gratos a isto durante anos, este trabalho. Como já disse, julgo que já disse, tivemos talvez uma dúzia de anos até ele falecer ou até ele poder a fazer isto, pelo menos da minha parte, e talvez com outros anos já tinha feito o mesmo. Mas esse grupo que eu acompanhei e que vamos ver aqui à frente, tivemos cerca de uma dúzia de anos a ir almoçar lá todos os dias da semana, todos os dias úteis, dias de trabalho, e como dizia, saíamos ao meio-dia dos nossos trabalhos, já tínhamos combinado, um levava carro hoje, outro levava carro amanhã, um dia um carro do outro e o carro do outro. Nunca houve preocupação quem é que levava carro, havia preocupação com quem é que se ia. E até me recordo um dia que fui com outro e que não fui a conduzir, as coisas bonitas que eu vi, que eu nunca tinha visto. A gente quando conduz no mesmo percurso e para os mesmos lugares, a gente vê sempre o mesmo, porque nós temos que ter a visão da condução para uma determinada forma, para um determinado lugar, para uma determinada curva, para um determinado desvio, e quando eu viajei pela primeira vez nestes almoços, porque eu fui muita vez, o meu carro é que foi, e outras vezes era de outro, mas quando foi de outro, essa minha admiração de ver coisas que eu nunca tinha visto. É incrível como a gente, quando viaja no carro de outra pessoa, que tem a visão disponível, que pode olhar para aqui e para ali, o que a gente consegue ver, que não consegue ver quando vai a conduzir. Quando vamos a conduzir, é sempre o mesmo, é sempre o mesmo percurso à nossa frente. E então, saíamos todos ao meio-dia, batia a hora, todos corríamos e apanhávamos o carro daquele que tínhamos combinado, íamos até a Tarraxã, aos dois caminhos, o caminho de Além, a casa do Sr. Hélder Adriano, o Hélder Costa, onde vive hoje o Fernando Adriano, como é conhecido. Era lá, um compartimento que ele tem lá no pátio, que juntávamos todos e tínhamos a mesa posta e ajudávamos também a pôr a mesa, e era lá que almoçávamos, e naquele espaço até à uma e tal, dava bem, almoçávamos, ainda conversávamos, ainda gracejávamos, e depois voltávamos aos nossos trabalhos, geralmente para entrar à 1h30 da tarde. Foi tudo isto que este senhor fez, mas este senhor ainda fez mais. Isto eram os almoços
durante a semana, portanto, planeados, programados e dentro de um horário que não podíamos desviar muito disso. Mas ele ainda fez outro, que a homenagem lhe seja feita, que era aos fins de semana. Ao sábado ele conseguia juntar, por vezes, 80, 60, 100 pessoas, com almoço, oferecia almoço, eventualmente alguns também dariam alguma ajuda, e passava-se ali à tarde, depois do almoço, nos jogos de brincadeira, numas suecas, nos jogos de cartas, jogos de dominó, conforme queríamos, uns conversavam, outros jogavam, e a tarde se passava alegre entre todos, e dali saíram muitas e grandes amizades que perduraram fruto deste convívio, patrocinado ou ajudado pelo Sr. Hélder Costa. Foi um homem que sempre gostou muito de ter gente à sua volta e de amigos, e isto teve alguns custos para ele, porque era ele que aguentava com a maior parte disto, mas gostava muito disso, e acho que valeu a pena. Foi mais amizades que se criaram, e temos de lhe agradecer esse trabalho durante muitos anos. E então este livro nasce no dia 10 de outubro de 2009. Resolvemos, o grupo de amigos que costumavam ir lá durante a semana, juntar-se e comemorar esse almoço em homenagem ao Sr. Hélder Costa. E foi daí que nasceu a ideia de fazer este pequeno livro. É uma brochura em papel fotocopiador ou em papel de impressora, digamos assim, portanto, que nasceu com a ideia de prestar uma homenagem ao Sr. Hélder. Isto foi feito com a ajuda dos filhos, lá em casa, e isto ficou marcado, quer dizer, para sempre, esta abertura das portas que o Sr. Hélder Costa tinha para connosco todos. Nós chamávamos o lugar onde se desenrolava este almoço o cantinho do patrão. A gente chamava-o de patrão, era uma alcunha como outra qualquer, esta de bom sentido, e é ali que se desenrolou durante anos estes almoços, quer durante a semana, quer fim de semana, portanto, como eu disse. Deste grupo de amigos, que se juntou no dia 10 de outubro de 2009 para homenagear o Sr. Hélder Costa, constavam os dois filhos, como disse há bocado, o Fernando Adriano e o Carlinhos Adriano, como amigavelmente o chamamos, o nosso amigo Francisco Urique, que trabalhou muitos anos na farmácia Pimentel e que faleceu de repente, o António Henrique Ferreira, o irmão do improvisador, o Ferreirinha das Bicas, que também trabalhou na farmácia Pimentel, era um dos que participavam nestes almoços. Havia aqui pessoal ligado às farmácias, neste grupo, alguns deles ligados às farmácias. O Edgar, que trabalhou muitos anos também na farmácia Sousa, ao canto com a Rua de Palácio, ali quase em frente ao Correio, digamos assim. O Henrique Monteiro, que foi sócio da fábrica de bordados Luís Brandão durante vários anos. Eu também, como já disse, participei nisso. O nosso amigo Jorge Gato é sempre uma presença inesquecível nestas coisas, porque tem sempre uma graça para transmitir, tem sempre uma brincadeira para nos gracejar, e foi um dos que também, portanto, participou e que esteve neste almoço de homenagem ao Sr. Hélder. Há outras pessoas também neste grupo que eventualmente não estiveram neste almoço de homenagem porque não puderam. O José Gabriel Bolinha também participou, era um dos que ia lá quase todos os dias. O Rogério é um mudo empregado do Sr. Hélder, que ainda hoje julgo que trabalha com o Fernando Adriano, mas muito, muito inteligente, muito ativo. Aliás, as pessoas, quando têm algum problema desses, a inteligência nasce para o outro lado, e ele apanha uma coisa com uma facilidade terrível, mesmo não falando.
o Rogério, que sempre nos ajudou também, lá durante os almoços, estava sempre pronto. Aliás, ele trabalhava na quinta que o seu Helder, era ele que fazia uma parte das coisas. Depois, no convívio com o amigo Jorge Gato, tenho algumas lembranças dele, algumas brincadeiras. Ainda há pouco tempo vi aí uma gravação no YouTube em que ele dizia umas lérias, como eu costumava dizer, e algumas com muita graça. E algumas eram transmitidas lá nos nossos almoços, nos nossos convívios, e eu gostava de recordar aqui algumas dele. Em relação, por exemplo, quando se fala na razão, ele lembra-se sempre de uma quadra e diz assim: tu tens a tua razão e a razão é só uma. Se queres um bom colchão, compra um luz ao espuma. A gente ria com isto porque a maneira, a graça com que ele dizia isto, a gente gostava de ouvir. Mas ele tem outras situações deles, cestilhas e uma série de brincadeiras. Ele tem aqui uma cestilha que ele diz assim, vou ver se eu consigo ler: dizes para aí tanta léria e todas sem ter sentido, mas a mulher que é séria e consagra amor querido, pode viver na miséria, mas nunca afronta o marido. O Jorge, enfim, a gente passava sempre um bocado bem passado com ele, ainda hoje passa, porque ele tem sempre um ar, uma boa disposição, está sempre pronto. Quero deixar também aqui uma palavra de gratidão, porque foi ele que também nos ajudou nestes almoços e nestes encontros, e sempre transmitia uma alegria fora do comum quando alguém julgava que a vida não corria bem ou tinha algum problema. Tinha sempre o Jorge, e tenho uma palavra amiga sempre para dizer algumas. Depois também, o Jorge também tem alguma graça, que é com quadros que não rimam, mas diz aquilo com uma importância que julgamos que ele está a dizer uma grande coisa. E ele então tem aqui uma que ele dizia para brincar em relação àqueles que gostam de rimar, mas que não sabem, fazem como o Jorge Gato. E ele dizia assim: do povo nascem os poetas com cantigas a rimar, fizeram-lhe a cama curta, acabou com os pés de fora. Acordou com os pés de fora. E pronto, quer dizer, é estas. Ele costumava dizer na brincadeira, quando encontra algum estrangeiro, alguém a falar francês ou alguém inglês, ele, para os franceses, ele inventa uma série de frases com um francês misturado, que talvez metade seja realidade e outra metade é inventada. Mas para os ingleses ele costumava-se apresentar como George Cat. George Gato é a tradução. George Gato, que ele dizia: I'm George Cat. Eu sou o George Cat, eu sou o Jorge Gato. E pronto, são esses bons momentos que a gente recorda e que é bom recordar, desses tempos bem passados e que deixaram-nos muitas saudades e desses convívios todos. E foi uma forma que eu também encontrei de homenagear o seu Helder, foi passar isto a livro, e que ficou assim, Almoço no Cantinho do Patrão. É mais um livro, uma história, e que espero que tenham gostado. Este livro está esgotado, aliás poucos foram feitos para os amigos praticamente, e acabou por se esgotar. Ficou a recordação de mais um livro, mais uma história, e outra se seguirá.